com o doutor Eduardo Toledo de Aguiar, que é cirurgião vascular. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui de novo. Nosso de novo, viu? E olha, vamos falar sobre varizes. Esse é um assunto que deixa principalmente as mulheres super preocupadas, não só pelo fator estético, mas também pelo fator da saúde, né? Saúde, claro. E a gente vê que homens também podem ter varizes, mas a maior parte acometidas são as mulheres, né? Mais ou menos isso, 80% mulheres, 20% homens. A prevalência, a incidência é muito maior nas mulheres, né? É meio desleal. Aí você olha e fala assim, então essas são as varizes? Isso são as varizes, exatamente. Aqui tem uma certa mistura. Vocês estão vendo aqui umas veinhas um pouco mais dilatadas e uns vasinhos bem superficiais, né? Então tem varizes tem e vasinhos. Vários vasinhos, São coisas um pouco diferentes. Esses vasinhos são bem na intimidade da pele. E as varizes mesmo são abaixo da pele. Agora, olhando a gente pode achar, tem uma quantidade grande de varizes, mas quando se faz determinados exames, se joga uma luz, você vê que existem algumas varizes que você nem visualmente sabe que estão com problemas, mas o exame enxerga, né? Isso. Essas coisas, às vezes, aqui parece ser a perna, né? Numa porção perto do tornozelo ali. Uhum. Às vezes isso pode indicar que, às vezes, na coxa estão doentes. Então, através da ultrassonografia é possível detectar isso. Para saber direitinho, outra coisa, né? Como você falou, na luz, por exemplo, às vezes você faz uma transiluminação com uma luz especial, né? Então, com isso você consegue ver uma malha de veias embaixo também, principalmente para o tratamento dessas pequenininhas. É bom ver se tem essas maiores embaixo. Seca os vasinhos, não adianta nada. E fica aquela lá embaixo mantendo, dura Continua pouco alimentando outros, né? Vamos começar com os nossos mitos e verdades? Você pode ir mandando e deve suas perguntas. Vasinhos podem virar varizes. É, isso que eu estava dizendo. Né? Não é que viram varizes, são coisas diferentes. Agora, frequentemente eles estão associados. Quem tem varizes, frequentemente tem vasinhos. Agora, algumas mulheres têm vasinhos e vão viver a vida inteira, até os 80 anos, e nunca vão aparecer as varizes maiores mesmo. Ficam só... E isso hoje é considerado apenas um problema estético. Tá. Algumas pessoas têm sintomas com isso aí, coceira no local, um certo ardor e tal. E aí é importante tratar, mas a maior parte da indicação é estética, mesmo, deixar a perna bonitinha. Vamos ver mais uma? Varizes podem causar trombose. Isso pode. Aí é um problema, né? Aumenta o risco. Por isso que a gente deve tratar as varizes que detectar, principalmente as varizes maiores. Não, os vasinhos nem tanto, mas as varizes de maior calibre, sim. Aumenta o risco da pessoa ter trombose. Isso aí ela tem casos na família de pessoas que tiveram trombose, se já teve casos na família, né? Então pior ainda. Precisa mesmo. Precisa ser tratadas e observadas com cuidado. Vamos ver mais uma? As varizes voltam depois de operar. Então. Varizes é uma condição herdada, né? A pessoa não genética, tem, né? Não tem varizes porque ela quer, porque ela pode, porque ela herdou essa característica, né? Então, com o passar do tempo, o maior risco da gente ter varizes é viver muito. Quanto mais tempo a gente viver em pé, vão aparecer, mesmo com todas as medidas de prevenção que existem hoje. Eu não sei se você vai me perguntar alguma coisa de prevenção. Vamos chegar lá chegamos lá. Mas é isso, quanto mais tempo a gente vive, maior é o risco de ter varizes. Então, de fato, se você tem essa genética... Outra, e o negócio de operar, né? Você opera, a operação tem um resultado muito bom. Dentro dos tratamentos que a gente tem. Você tira as veias doentes. Mas com o passar do tempo, outras veias vão se dilatar. Então isso acontece, por exemplo, em 5 anos, mais ou menos 1/4 das pessoas operadas voltam a ter varizes. Por isso precisa ter, como, digamos, ser diabético, ser hipertenso, periodicamente você precisa estar acompanhando. Né? A gente tem aqui uma imagem, dá até para em casa você entender direitinho, olha, a diferença. Por que a gente tem as varizes? O problema é justamente nessa válvula, né? Isso, exatamente isso. Não é exatamente na válvula, é na parede da veia mesmo. Sabe, essa estrutura aqui é uma estrutura muscular, que dilata e volta, né? A gente não sabe exatamente o que acontece lá dentro, de repente, que essa parede começa a degenerar, digamos assim. Então, você perde essa musculatura, perde o tecido elástico, e vai sendo substituído por uma cicatriz. E vai ficando flácida. Então, cada vez vai dilatando mais. Na hora que ela dilata, tá vendo que a válvulinha, na hora que o sangue tende a cair, ela encosta uma na outra aqui, né? E fecha, e o sangue não cai. Então, o que acontece? Quando a veia dilata, o sangue começa a cair. Então, começa a ficar um sangue parado na perna da pessoa, que fica, sobe e desce, sobe e desce. O sangue tem que voltar para o coração por essas veias, por isso que dá válvula. Então, à medida que o tempo passa, esse volume aumenta, começa a aparecer inchaço, dor, cãibra, até manchas de pele, dependendo da gravidade da coisa, até ferida de pele. Por isso tem que tratar e tratar direitinho. E a gente vai chegar nas meias de compressão e tudo mais também. Vamos ver mais um?
Usar muito salto alto pode causar varizes. Olha aí, ó. Olha lá. Até que o meu não tá inteiro tá alto. de salto alto aqui, não tá? Eu só uso durante o programa, porque eu venho de tênis e saio de tênis. Eu não, antes eu usava todo tempo. Não uso mais. Eu só uso durante o programa. Não? Eu operei. Ah, você operou? Olha aí, veja, mas não foi por causa do salto alto. Garanto que a mãe tem, a avó... Não, a família inteira tinha. Então, parece o mapa esse negócio do salto alto, o que pode fazer? Não é que o salto alto venha a causar varizes. O salto alto piora, porque você limita a movimentação do tornozelo e limita aquela contração muscular. Então, quem usa muito salto alto e tem uma tendência a ter varizes, vai ter sintomas mais precocemente do que quem não use. Mas não é preciso se preocupar com isso, não, eu acho. As mulheres podem continuar elegantes aí usando seu salto alto. Mesmo porque depois, tanto que eu já aprendi com você, eu vi que não adianta preocupar, não. A gente tem que ter atenção e tem que ir ao médico, cirurgião vascular sempre. Para ver de fato como está por dentro, né? Isso é o ideal. Não é só estética, né? Vamos ver mais uma? Cruzar as pernas causa varizes. Não, de jeito nenhum. Não, né? E aí tem uma coisa gozada. Por exemplo, cruzar as pernas, porque acha que comprime as veias, né? Você lembra dos índios brasileiros, algumas fotos que vêm, que eles usam uns garrotes praticamente nos braços e nas pernas? Isso é justamente para engrossar a perna e deixar mais bonita. A chance dos índios terem varizes é muito menor do que quem vive na cidade. Você sabia disso? E por quê? Porque a vida do índio é muito mais movimentada, ele movimenta a perna. Que a gente, né? Ele tem uma atividade física constante. É verdade. E nós não. O Vicão aqui, a gente às vezes não vai nem até a esquina a pé. É verdade. Então a atividade física é importante para a gente evitar... Não é que evite o aparecimento, mas retarda o aparecimento. E evita as complicações. Sim. Agora esse negócio de cruzar a perna, roupa apertada, não sei o quê... Tem nada a ver. Vamos ver mais uma. Anticoncepcional piora as varizes. Isso é uma dúvida, nossa, danada. Por quê? Isso porque as mulheres têm mais varizes. Será que existe alguma condição hormonal? E se tomar um anticoncepcional, vai piorar isso? Então eu tenho uma dúvida danada. E não existe um trabalho assim que comprove, que diga realmente o anticoncepcional dá varizes. E veja, a mulher começa a tomar anticoncepcional em torno dos 18 anos de idade, digamos assim, em média. E vai tomando. As varizes começam a aparecer aos 25, 30. Mesmo aqueles que não tomarem, vão começar a ter varizes aos 25, 30. Apesar é muito difícil comprovar que a minha primeira varize que eu tive porque eu já arranquei ela, né? Foi aos 15 anos que apareceu. Pode ser. Logo eu falei, eu já tô colorida de verde. É difícil, não é comum aparecer na adolescência, mas existe. Por exemplo, eu tenho 2 meninos praticamente em frente à minha idade, então, pelo amor de Deus. 23 anos de idade que já tem ferida de perna. Eu tratei por causa de ferida de perna. Quer dizer, começaram a trabalhar aos 12, 13 anos de idade. Nessa idade já tinham varizes, 10 anos depois eram feirantes. Em pé o dia inteiro. Apareceu lá o negócio. Não tem jeito, né? Vamos ver mais uma. Pular corda ou fazer exercícios de impacto provocam varizes. Eu acho que é mito também. É mito, né? Quanto mais exercício, melhor. Agora, o impacto, o problema não é tanto para as varizes, é para as articulações. Quer dizer, para a gente fazer exercício de impacto, para valer corrida, pular corda, precisa ter uma musculatura bem preparada. Agora, quanto às varizes, não. Quanto mais exercício, melhor. Agora, e exercícios, por exemplo, na academia, no leg press, aquele que a gente faz assim com as pernas, você coloca muitas vezes uma carga muito maior. Você pode também, aí sim pode ter problemas. A única coisa que eu vi que realmente pode fazer mal são esses exercícios desses fisiculturistas que com hipertrofia muito grande muscular. Né? Então aí sim. Então são pesos enormes. Isso provavelmente desencadeia algum problema, porque desencadeiam hérnias e outros problemas associados. Tende a forçar demais, né? Por exemplo, quem tem hérnias mais frequentemente tem varizes também. Isso indica uma certa fraqueza dos tecidos de sustentação, né? Então, a tal genética. Aí que a tal genética. Veio com um xizinho. Mas agora, só parte. o exercício, tomara que façam bastante exercício. Melhor, e não engordem. É verdade. Vamos ver mais uma? Existem cremes que eliminam as varizes. Não. Ixi, Maria. Isso eu vou arrumar uma encrenca, eu acho, com a publicidade toda e tal. Mas por quê? Não existe nada que elimine as varizes, sabe assim, tópico ou oral. Esses medicamentos, esses cremes são muito bons como analgésicos, como sintomáticos, melhoram sintomas, mas não que façam desaparecer as varizes.
para fazer desaparecer ou operando ou os outros tratamentos modernos hoje menos invasivos, etc. Né? Escleroterapia, laser, tem uma série deles. Mas Agora, precisa ser mais agressivo para eliminar. Esses cremes podem ajudar numa melhor circulação e aí não tratar as varizes, né? Não retirar, eliminar as varizes, mas favorecer esse retorno de sangue. Isso pode, né? Isso pode. Tanto que melhora, por exemplo, pessoas que têm perna inchada, às vezes usando esses cremes, usando esses medicamentos todos, melhoram. A maior parte desses medicamentos para o tratamento de varizes são fitoterápicos, no fundo. Existe apenas um que é sintético mesmo. Né? Mas então esses medicamentos todos melhoram isso, melhoram os sintomas, melhoram a qualidade de vida da pessoa. E mas as varizes em si... Mas elas ficam lá, uma hora vai ter que tratar para valer. Você pode protelar, mas também tem que ver até quando é bom protelar, porque são outras complicações que você pode ter. Pode aparecer. Né? Verdade. Chegaram, vamos ver a primeira delas, a da Úrsula. Tenho varizes e em uma delas surgiu um calombo doloroso. Agora a veia está quente e avermelhada, o que pode ser? Aí é que está. Aí isso é é uma coisa importante. Né? Isso é uma complicação das varizes e chama-se, geralmente, esse calombo, a veia fica um calombo compridinho assim e durinho, doloroso e vermelho. Isso é uma flebite. É uma inflamação? É uma inflamação da veia. O que aconteceu? Formou-se um coágulo, o sangue dentro dessas veias, geralmente é esses varicoses de longa duração. Assim. O sangue dentro da veia anda muito devagar, o fluxo é muito lento. Então ele acaba coagulando dentro da veia. Então aí isso é uma trombose de veia superficial, digamos assim. Se deixar sem um tratamento adequado, isso pode se prolongar e até pegar umas veias mais importantes, mais profundas, né? Não é só naquela localidade, né? E aí, isso é que é o problema. Se houver esse prolongamento, isso pode sair dali para o pulmão. Então, quando tem um negócio desse, é bom ir ao médico, consultar e tratar adequadamente. Agora, não é uma coisa assim também gravíssima. Na maior parte das vezes resolve espontaneamente, sem grande problema. Mas se a gente se encaixa na parte de pessoas que tiveram problemas, pra gente é 100%. Então é bom correr no médico, né? Não, claro. É importante. Agora, às vezes as varizes formam um calombinho e a pessoa corre o risco de bater e ali ter sangramentos, ou até com a lâmina, né? Mulher, quando vai se depilar, né? Quando vai se depilar com lâmina, sim, corre esse risco. Não é, gente, é sério, já vi cada história, né, não? Não, sangra contam assim de esguichar longe e tal. De assustar todo Isso mundo. pode acontecer ou por trauma, você disse, às vezes espontaneamente, porque aquela veia, ela vai dilatando, ela forma um calombinho na pele, mas o calombinho é molinho, não é durinho e vermelho como esse, né? E a pele vai se atrofiando às vezes, e às vezes espontaneamente. Né? Isso eu ouvi histórias assim de senhoras que estão na rua andando, de repente, sangra, aquele horror. Se isso acontecer com alguém, é fácil. Deitar e pôr a perna para cima, o sangramento para, e alguém que aperte no lugar, ou a própria pessoa, alguém que aperte. Mas daí, pro hospital, né? Importante. Corrigir. Vamos ver mais uma. Valquíria, as varizes podem aparecer em outras partes do corpo, além das pernas? Existem varizes em outras partes do corpo, sim. Por exemplo, as hemorroidas são as varizes. Não deixa de ser, né? São mesmo. Então, isso geralmente relacionado a maus hábitos alimentares, prisão de ventre, aquela história. Outras varizes que podem acontecer são as varizes de esôfago. Varizes de esôfago ocorrem em quem tem, geralmente, cirrose hepática, né? Porque o fluxo de sangue que iria todo para o fígado começa a não conseguir passar pelo fígado e começa a derivar. E as veias do esôfago dilatam, o que pode dar hemorragias, às vezes, importantes. A pessoa vomita sangue, né? Uma coisa horrorosa de dizer, mas em todo caso é o que acontece. Então, existem varizes em outras partes do corpo. E, às vezes, existem malformações congênitas, né? Então, defeitos de construção desses vasos e que podem aparecer, são comuns na face, aquelas manchas roxas são uma coisa dessa, e às vezes veias maiores que aparecem na bochecha, no lábio, na língua às vezes, e nas pernas também, em qualquer parte do corpo isso pode acontecer, braço e tal. Então são essas as mais frequentes, digamos assim. Olha, volto, tem mais um tantão de perguntas, nós vamos falar dos tratamentos também. Né? Quer dizer, só cirurgia, não é cirurgia, pode esperar, não pode esperar, aproveite e já manda suas perguntas lá dos tratamentos. Quer dizer, uma vez que você foi diagnosticado com varizes, a necessidade é de operação sempre ou não necessariamente? Não é mais necessário operar. A operação é um dos tratamentos hoje em dia. E era muito usada porque é a que dá a maior durabilidade. Né? Então, até pouco tempo atrás, um pouco mais de uma década atrás, os doentes eram preferencialmente operados no mundo inteiro.
Depois, o que aconteceu? Varizes é uma doença muito comum, 30% da população. Se a gente fizer um cálculo assim em matéria de Brasil, dá 50 milhões de pessoas aí por baixo. Muita gente. Muita gente. Só de gente com feridas de perna é 1,6% num trabalho feito aqui no Brasil. Então, 1,6% dá 2 milhões de pessoas, mais ou menos, para serem tratadas. Também um tantão de gente. Então, é difícil operar esse contingente. Então, isso desenvolveu-se, e isso é no mundo inteiro, né? Desenvolveu-se outros tratamentos para que... Outras técnicas de tratamento para que seja mais fácil, mais simples, né? Então, resolver em consultório. Essa é a ideia. Da cirurgia. E não precisar da cirurgia. Você consegue fazer um tratamento hoje eficaz em consultório por meio de laser, por meio da espuma, por meio de radiofrequência, os mais variados. Mas cada um tem a sua preferência técnica. O resultado final hoje é igual ao da cirurgia. Quer dizer, aquela história. Sempre pode voltar. Não mas operando. A própria cirurgia também, mas um né? quarto dos doentes volta em 5 anos. Então. Quer dizer, 75%, digamos 80% dos doentes estão bem nesses 5 anos e vão até 10 anos. Agora, a gente pode até dizer que cure. Agora, como se escolhe qual o tratamento indicado para cada um? Aí que é o X da questão, né? É o X da questão, né? Então, então, algumas coisas assim, por exemplo, a cirurgia tem umas limitações em função de internação hospitalar, anestesia, etc. Então, você tem que definir um risco cirúrgico. Geralmente, os mais idosos que têm doenças crônicas associadas são deixados de lado. E aí vem os tratamentos que são não curativos das varizes, mas que ajudam muito. Por exemplo, a compressão. Então, agora essa meia é muito diferente daquelas que a gente via antigamente, porque isso daqui tem tecnologia de verdade, né? Tem, essas tem. Eu sei disso porque eu fui operada e aí eu saí do centro cirúrgico com uma meia dessa e aí o meu cirurgião me explicou. Eu falei, gente, eu não sabia que tem isso. Quer dizer, a trama, ela já vem completamente diferente e com medicamentos em alguns casos também, em alguns casos com medicamentos. Você pode, por exemplo, quem tem ferida de perna ou que teve uma infecção grave, você pode ter meias impregnadas de sais de prata, que é bactericida. Olha que absurdo, é muito legal. É uma tecnologia completamente diferente do que muitas vezes a gente imagina, né? Isso aqui, por exemplo, essa é uma meia especial, não é das mais bonitas e tal, mas tem uma alta compressão, você vê que eu não consigo quase a gente não consegue esticar aqui. E há uma compressão alta na coxa, que à medida que você vem subindo do pé para a coxa, vai caindo essa compressão. Então essa é uma meia especial. Hoje em dia existem meias, por exemplo, terapêuticas assim, com o pé fechado, essa aqui tem o pé aberto, né? Com o pé fechado e de cores assim, preta, cor da pele... Várias tonalidades de cor da pele também, né? Porque antigamente só tinha aquele tom da cor da pele que não batia com o da gente, né? Não, aquele negócio da perna de boneca, né? Ficou horroroso. E os tecidos são finos. Às vezes, eu me lembro uma vez numa apresentação desses produtos, assim, um dos médicos olhou, isso aqui não tem compressão. Porque era uma meia transparente, né? Então existe isso, a meia transparente dá para usar numa festa. Sim, ninguém vai achar que você está com uma meia de compressão. Agora, a indicação, caso a pessoa tenha já feito uma operação, ou que ela tenha varizes, que quando faça voos muito longos também, vá com essa meia, né? A meia é indicada para quem tem a perna inchada. Então, por exemplo, um caso aqui desse seu admirador e amigo, que eu sou hipertenso, eu tomo algumas drogas tal, que me facilitam ter inchaço na perna no fim do dia. Tem que cuidar, né? Então, tem gente, à medida que a gente vai ficando mais velho, os tecidos vão ficando mais frouxos, incha um pouco a perna. Usar uma meia de compressão dá um conforto danado. Sim. Então, depois chega em casa, coloca as perninhas pro alto. Pode colocar a perna pro alto né? e tal. Isso ajuda muito. Por exemplo, você mencionou o negócio da viagem. Então, viagens prolongadas em que a pessoa fica sentada muito tempo, parada, no mesmo lugar, em avião, ônibus, seja lá o que for, carro, a perna vai inchar. Não tem jeito, porque acaba a movimentação. E nessa história, usando uma meia de compressão, a pessoa vai chegar no destino muito mais confortável. E sem aquele incômodo do inchaço, né? Agora, tem uma coisa gozada. Quem tem perna inchada, por exemplo... Se fizer uma caminhada diariamente, já vai inchar menos. Isso é uma então, verdade. Meia hora de caminhada todo dia. Outra coisa, usando a meia, incha menos ainda. Então. Isso já é uma coisa demonstrada. São mudanças de hábitos que a gente tem que ter, né? Hábitos que a gente tem que mudar. Não tem jeito. E conversar com o seu médico, quer dizer, te incomoda os vasinhos? Para vasinhos, a única coisa é o secar, a injeçãozinha, né? Hoje em dia não tem mais nada. E mesmo laser de superfície, né? Que você... queima esses vasinhos praticamente com
Você dá uns tirinhos. Eu já fiz o laser, mas eu prefiro com a agulha. É mais eficiente, eu acho, é mais rápido, já dá um monte de picadinha. Mas então, quer dizer, cada um tem que sentir o que é melhor para si, né? Aí é uma discussão, inclusive, entre médicos. Assim, não, eu acho melhor fazer com laser, eu acho melhor fazer injeçãozinha. No caso, por exemplo, eu acho melhor fazer injeçãozinha também. Eu também acho, mas é a minha prática. Agora, tem gente que tem uma habilidade enorme com laser e some aquilo na primeira. Mas depende do tom de pele e tudo mais, não depende? Tem, isso para todos os tratamentos, né? Quem tem uma pele, por exemplo, esse tom de pele meio moreno, meio... tipo né? o meu também? O seu também. É uma pele que pode manchar. Se a gente prestar atenção, por exemplo, ao examinar as pessoas, aquelas pessoas que têm aquela manchinha de sol no rosto, né? Que tem muita sensibilidade, manchas às vezes de mão. Então essas pessoas, com qualquer tratamento, podem manchar a pele. Agora, a vantagem é que também essas manchas desaparecem e se demorarem para desaparecer, você tem tratamento dermatológico para isso e faço me. Na verdade, eu acho que a gente tem que ter algo na mente da gente. Tem que ir para o médico. Aí conversa com o médico, ele vai te dizer o que pode. Primeiro, qual é o teu problema para fazer o diagnóstico. Eu acho isso realmente a solução ideal. Porque não adianta sair tomando chazinho, ouvindo na internet o que dizem que faz desaparecer as varizes, porque a gente sabe que na prática não é assim que funciona. Não é assim, não. Melhora a circulação, mas as varizes estão lá, gente. Não adianta tapar o sol com uma peneira. Não, e é importante tratar as varizes, porque com o passar do tempo, deixar sem o tratamento adequado, ferida de perna lá na frente. Vamos querer isso. Isso, imagina, a pessoa aos 20, 25 anos começa a desenvolver as suas varizes. Aos 50, 60, hoje é 65 anos, né? Para se aposentar. Ótimo, vai se aposentar aos 65 anos para cuidar da perna, porque não cuidou antes. Tem que aproveitar a vida, né? Olha, qualquer dúvida que você tenha, fale sempre com o seu médico, decida com ele. Por isso que é tão importante essa relação de médico e paciente, que você tem que acreditar e seguir o que o seu médico te manda. Falou para usar a meia, tem um porquê. Vá buscar uma meia adequada. Hoje em dia o mercado tem milhares de opções, de acordo com o que foi indicado pelo seu médico também, de que tipo de compressão, mas cuide-se, o principal é justamente isso. E não faça loucuras. Se for fazer a cirurgia, vai e faça a cirurgia. Não tenta protelar que a situação piora, né, doutor? Claro. Olha, doutor Eduardo Toledo de Aguiar, é claro que volta mais vezes ao programa, querendo sugerir algum tema, fique à vontade. Vou te passar o contato dele, que é um site, que é o www.espacovascular.com.br. É espaço, mas você cedilha não tem quando você vai digitar para o site, então espacovascular.com.br. Obrigada mais uma vez, Gil. Agradeço bastante.